Gênesis 25. A morte de Abraão. Gênesis 25 versículo 1. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Gênesis 25 versículo 2. Ela lhe deu os seguintes filhos, Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Gênesis 25 versículo 3. Joqusã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Gênesis 25 versículo 4. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Gênesis 25 versículo 5. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. Gênesis 25 versículo 6. Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Gênesis 25 versículo 7. Abraão viveu 175 anos. Gênesis 25 versículo 8. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis 25 versículo 9. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macela, perto de Manre, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Hitita. Gênesis 25 versículo 10. Campo que Abraão comprará dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Gênesis 25 versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Bir-Lahai-Roi. Gênesis 25 versículo 12. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Gênesis 25 versículo 13. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adeel, Mibsão. Gênesis 25 versículo 14. Misma, Dumá, Massá. Gênesis 25 versículo 15. Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Gênesis 25 versículo 16. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Gênesis 25 versículo 17. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis 25 versículo 18. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis 25 versículo 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Gênesis 25 versículo 20. O qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Gênesis 25 versículo 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Gênesis 25 versículo 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Gênesis 25 versículo 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25 versículo 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Gênesis 25 versículo 25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Gênesis 25 versículo 26. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó.
Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Gênesis 25 versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Gênesis 25 versículo 28. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, Rebeca preferia Jacó. Gênesis 25 versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Gênesis 25 versículo 30. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Gênesis 25 versículo 31. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Gênesis 25 versículo 32. Disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Gênesis 25 versículo 33. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Gênesis 25 versículo 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.